Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Você está se perguntando aí o que é Inside Sales, já ouviu falar sobre isso? Hoje as empresas de tecnologia estão cada vez mais falando sobre Inside Sales e você não sabe o que é. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o Inside Sales e como que você pode aplicar isso para vender mais na sua empresa, beleza? Bora pro vídeo! Vai ficar muito mais fácil de explicar se você entender a diferença entre Inside Sales e Field Sales. O tipo de venda onde as pessoas, os vendedores vão até as empresas, fazem uma apresentação, isso é chamado de Field Sales, que é basicamente o representante ou o vendedor indo até a empresa. O Inside Sales é a venda dentro da sua própria empresa. Mas acontece que o processo de Inside Sales não consiste só em você, dentro da sua empresa, começar a fazer algumas ligações para conseguir fechar. O Inside Sales é, na verdade, um processo complexo que faz com que você consiga até mesmo aumentar as taxas de conversão quando você faz esse contato de uma forma não presencial com o seu cliente, geralmente, principalmente, utilizando a tecnologia para isso. O processo de Inside Sales ele é muito utilizado principalmente por empresas que trabalham com a geração de lead através da internet. Então, por exemplo, empresas que produzem conteúdo, empresas que trabalham com Google Ads, trabalham com Facebook Ads e todo tipo de gestão de tráfego, trabalham com influencers, trabalham sempre com um lead que não vem tão pronto para você. É muito diferente quando você, por exemplo, vende para alguém que é uma indicação sua. A pessoa que é indicação, geralmente, ela já vem pronta, onde você geralmente só precisa explicar um pouquinho para ela como é que vai funcionar o seu processo de trabalho, mas aquela pessoa já sabe exatamente o que ela precisa. Já quando você recebe um lead que não está totalmente pronto, ele não sabe exatamente o que você faz, mas ele tem a ideia de que você consiga resolver algum problema dele, aí vai ser muito mais interessante você trabalhar com uma proposta de Inside Sales, porque você vai trabalhar desde a qualificação com essa pessoa. Antes de você, por exemplo, fazer uma reunião com essa pessoa, você já vai ter uma etapa do processo que vai ser qualificar, que é colocar ela dentro do seu guarda-chuva, entendendo se ela realmente é ou não é o cliente para você. E aí você acaba não perdendo tempo com pessoas que não estão interessadas ou pessoas que não são relevantes ou qualificadas para o seu negócio. Então você consegue economizar muito dinheiro, principalmente retirando os vendedores da rua e fazendo com que ele consiga fazer 10 vezes mais reuniões um dia do que ele conseguiria se ele fosse ter um cliente. Então, por exemplo, se você está em São Paulo e você vai fazer o deslocamento de um vendedor, qualquer deslocamento em São Paulo você vai gastar pelo menos 40 ou 50 minutos. Então, 40 a 50 minutos para ir, meia hora de reunião, uma hora de reunião e 40 minutos para voltar. Você trabalhando com Inside Sales e se você tiver um processo muito bem definido, você consegue reduzir esse tempo de reunião. Então, enquanto você faria uma reunião, você vai conseguir fazer 4 ou até mesmo 5 reuniões, se você trabalhar, obviamente, com a tecnologia para otimizar ainda mais o seu processo. E quando eu falo tecnologia, eu estou falando do que, basicamente? Um sistema de videoconferência, você pode usar o Google Meet, por exemplo, ou o Microsoft Teams. Um CRM, que na minha opinião é o ponto mais importante quando a gente fala de Inside Sales. Eu tenho que saber em qual etapa que esse cliente tá no processo para eu poder realmente vender para ele. Se possível, um sistema de automação de e-mails para que o vendedor não precise ficar mandando e-mail manualmente toda vez para os clientes. A partir do momento que esse cliente entrar em determinada etapa do processo, automaticamente ele já recebe alguma comunicação, pode ser por e-mail ou por WhatsApp. E além disso, você vai precisar de uma estrutura mais bem feita também. Então você vai precisar de uma apresentação bem feita, um processo bem definido de quais os passos que o lead tem que dar para você poder qualificar ele, poder passar o bastão realmente pro vendedor. Se possível, um vídeo de vendas, um pitch de vendas muito bem estruturado, porque não tem jeito, como eu não estou em contato com o meu cliente presencial, você acaba perdendo um pouco do rapport, né? Que é a pessoalidade mesmo, as pessoas se darem bem. Então você precisa compilar muito bem a informação e saber exatamente o que precisa ser dito e principalmente quais são as perguntas que seu cliente pode ter antes de contratar o seu serviço ou seu produto. E como vantagem do Inside Sales, a gente tem aumento da capacidade produtiva do time comercial, os processos vão ser muito mais bem definidos, o que vai facilitar muito se você precisar, por exemplo, contratar alguém posteriormente, redução de custos, né, de locomoção e custos gerais de venda com o seu cliente. E até mesmo, se você tiver um processo bem definido, a redução do seu time comercial, já que a capacidade produtiva vai ser bem aumentada. E o que é muito legal de Inside Sales é a facilidade de contratação de outros vendedores, porque o processo está bem definido, o discurso está bem definido, você já tem a apresentação, então qualquer pessoa praticamente consegue, com umas aulas, aprender um pouquinho mais sobre o que ele precisa saber para conseguir vender o projeto, até mesmo porque dentro do Inside Sales você vai ter geralmente uma estrutura de SDR e de vendedor, onde o SDR serve basicamente para qualificar a pessoa, para você entender se essa pessoa é ou não é relevante para o seu negócio, ela pode comprar de você, e o vendedor realmente vai fazer a venda em si. Então você aumenta ainda mais a capacidade do vendedor, que está muito mais bem treinado, e você consegue contratar pessoas com menor qualificação
para a parte de SDR, né, que é para a parte inicial do Inside Sales. Como eu disse, o Inside Sales ele é muito utilizado por empresas de tecnologia hoje em dia, porque como a gente está falando de software, é muito comum que você, com uma pequena apresentação, consiga passar por tudo que o software pode disponibilizar para o cliente, mas ela é uma excelente forma de venda, uma excelente ferramenta para, por exemplo, academias, empresas de contabilidade, empresas de marketing digital, todos aqueles que trabalham com recorrência, vai fazer sentido sim você fazer um processo de Inside Sales. Agora, se a sua empresa possui especificidades, aí você precisa planejar, não que não vai servir para você, mas você tem que se planejar, entender qual é o processo, entender quais são as dores do seu cliente, entender como que você consegue responder às dores que ele tem dentro de um processo interno. E aí vai facilitar muito e você provavelmente também vai conseguir se beneficiar. Mesmo que você trabalhe com uma etapa do processo com a parte de Inside Sales e a outra parte do processo com a parte de Field Sales. Então você qualifica muito melhor, você responde muito mais às dores do seu cliente, aí sim você vai na empresa. Aí você consegue aumentar ainda mais a sua taxa de conversão, ainda conseguindo reduzir os custos comerciais dessa negociação, então reduzindo assim o seu custo de aquisição por cliente. Resumindo tudo, Inside Sales é o processo que você faz a venda a partir da sua empresa utilizando tecnologia e processos para não precisar ir até o seu cliente para fazer essa venda. Então, você otimiza todas as etapas do processo, aumenta a capacidade produtiva do seu time comercial e reduz o seu custo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Comece a planejar, comece a pesquisar um pouco mais, entende como que você pode elaborar um processo de Inside Sales dentro da sua empresa. E tamo junto, até o próximo vídeo. Um grande abraço e falou!